Agora tudo está explicado. Agora o cidadão brasileiro finalmente vai poder voltar a dormir tranquilo. O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes finalmente explicou, depois de apenas 3 meses desde que Malu Gaspar revelou a existência deste documento, o que foi feito pela empresa no contrato de 129 milhões de reais que tinha com o Banco Master para justificar o valor exorbitante previsto nele. O escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, mais conhecida como Vivi Moraes na lista de contatos de Daniel Vorcaro, divulgou uma nota na manhã dessa segunda-feira, dia 9 de março. Quem noticiou primeiro, segundo os horários das matérias, aparentemente foi a Globo. Segundo o escritório mais bem-sucedido deste país, foi prestada ampla consultoria e atuação jurídica para o banco, em um serviço prestado por uma equipe composta por 15 advogados. A nota alega também que foram contratados, sob sua coordenação, outros 3 escritórios especializados em consultoria. Logo abaixo, o escritório de Viviane afirma que foram realizadas, ao todo, 94 reuniões de trabalho, sendo 79 reuniões presenciais na sede do Banco Master, 13 reuniões com a presidência da instituição e a equipe jurídica e 2 reuniões por videoconferência. A nota afirma ainda que, no período de vigência do contrato, foram produzidos 36 pareceres e opiniões legais acerca de uma ampla gama de temas. Bom, eu não vou nem entrar no mérito da precificação dos serviços supostamente prestados e se isso é minimamente compatível com os preços praticados no mercado. Eu só levanto aqui as seguintes questões. Se havia tanta clareza em relação aos serviços prestados dentro deste contrato, por que então o escritório demorou exatos 3 meses para se pronunciar sobre o assunto? A matéria em que Malu Gaspar revelou a existência deste documento foi publicada no dia 9 de dezembro de 2025 e a esposa de Moraes resolveu se manifestar publicamente somente agora, dia 9 de março de 2026. Durante todo esse tempo, o escritório, Viviane e o próprio ministro foram massacrados pela opinião pública. Será que eles não se importaram com isso? Porque pela velocidade que Moraes publica notas oficiais se justificando, por exemplo, sobre as mensagens trocadas entre ele e Vorcaro, que vazaram na semana passada, a impressão que passa é que a família está desesperada para salvar a sua reputação. E por falar nessas mensagens, aqui entra outra pergunta. Em que parte desse contrato entra o nome de Alexandre de Moraes para que ele fosse o destinatário das mensagens de Daniel Vorcaro, como ficou explícito com o material apreendido pela PF e revelado na semana passada? Se o escritório da esposa tinha uma equipe de 15 pessoas à disposição do banco, por que Vorcaro prestava contas justamente para aquele que não fazia parte dessa equipe? Nem poderia fazer, afinal, é ministro do STF. Por que ele resolveu perguntar, no dia em que foi preso, se Moraes havia conseguido bloquear o que até agora não sabemos do que se trata, em vez de perguntar para qualquer um dos 15 advogados da equipe de Viviane? Pois é, e tão mal explicada quanto essa nota do escritório de advocacia da esposa, foi a nota publicada por Alexandre de Moraes nesse domingo sobre uma suposta ida sua à mansão de Vorcaro em Trancoso, na Bahia. A afirmação havia sido feita pela coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo. Moraes, então, através do seu gabinete no STF, soltou uma nota dizendo jamais ter frequentado a casa de Vorcaro em Trancoso, e também que jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino. Francamente, se é para publicar isso, é melhor nem publicar nada. O ministro nega com convicção que tenha ido à mansão em Trancoso, mas não é capaz de publicar uma palavra sobre já ter estado na mansão de Vorcaro em Brasília, como sinalizam as mensagens entre Vorcaro e sua ex-namorada, que foram vazadas na semana passada. O ministro não é capaz de negar que tenha se encontrado pessoalmente e de forma privada com Vorcaro. Portanto, a nota divulgada neste domingo o entrega muito mais do que o salva nessa história. E para piorar ainda mais, Moraes foi desmentido em rede nacional neste domingo. Só que antes de mostrar isso, eu tenho um recado rápido para você. Como proteger o seu dinheiro em uma ditadura? Com apenas R$ 29,90 você terá acesso a esse e-book com conteúdo exclusivo que ensina passo a passo como colocar em prática cada uma das estratégias mais seguras que existem hoje para proteger aquilo que é seu, caso o Brasil, em um cenário hipotético, estivesse sob grave insegurança fiscal, econômica e jurídica, caso o governo, além de ser completamente irresponsável com as contas públicas, ainda estivesse à caça de novas sanções internacionais e a Suprema Corte, a cada ilegalidade sua exposta, resolvesse dobrar a aposta em suas medidas autoritárias. Para ter acesso a este material, clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela.
não espere até que seja tarde demais. Como eu falei anteriormente, Moraes ainda foi desmentido em rede nacional neste domingo. Como você deve se lembrar, após o vazamento das conversas entre ele e Vorcaro na semana passada, o ministro resolveu negar que tenha sido ele o destinatário daquelas mensagens, dizendo inclusive que aquele número não era o dele. Sobre isso, por sinal, vale abrir um parêntese. Foi revelado ontem também que Moraes trocou de número de celular dia 9 de fevereiro de 2026, ou seja, um mês atrás. Assim fica muito fácil dizer que o número que consta naquelas mensagens com Vorcaro não é o número dele. Enfim, o fato é que uma das justificativas apresentadas por Moraes na semana passada para tirar o dele da reta foi a de que uma suposta análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro teria constatado que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. O gabinete do ministro usa ainda uma separação em pastas existente dentro do celular do banqueiro como argumento para dizer que, no fim das contas, os prints das mensagens escritas no bloco de notas, como Malu Gaspar havia divulgado, e enviadas como mensagem de visualização única naquele dia, não teriam sido enviados para Moraes. Só que então o Fantástico, deste domingo, resolveu consultar o presidente da Associação dos Peritos em Computação Forense, que mostrou a mesma ferramenta que a PF tem em mãos hoje para fazer esse tipo de investigação e explicou como ela funciona. Como espectador do meu canal, é muito provável que você não assista à Globo, então é bem possível que não tenha visto essa reportagem. Eu separei aqui só alguns trechinhos para resumir para você. A repórter Kílvia Muniz conversou com o presidente da Associação dos Peritos em Computação Forense, Marcos Monteiro, que explicou como funciona o programa que faz a varredura dos celulares apreendidos pela Polícia Federal. Então todas as imagens, elas são identificadas e transformadas em texto. Então a ferramenta, ela já pega as imagens, extrai os textos que ali existem, correlaciona ou organiza isso de uma forma legível e quando você vai fazer uma busca textual, por exemplo, ela vai identificar esses dados. O Fantástico simulou a recuperação de uma mensagem apagada sem ser por visualização única. Eu tenho aqui 1528 mensagens aqui. Agora eu posso só olhar para cá e dizer quais são os itens apagados. Ele caiu para 531. Aqui eu vou colocar aqui a palavra China. E aqui pode ter histórico de navegação, pode ter qualquer coisa. Inclusive aqui, o que eu encontrei aqui? Uma conversa de WhatsApp. Quando eu cliquei, ele já me trouxe aqui para esse áudio. Resumindo, mesmo que as mensagens tenham sido apagadas, essa ferramenta consegue identificar o texto que estava escrito naquele print que havia sido enviado. Ou seja, a desculpa de Moraes não colou. A situação agora para o ministro é ainda mais séria do que já estava na sexta-feira da semana passada. Naquele momento, era basicamente a jornalista Malu Gaspar e o jornal O Globo que estavam espalhando supostas fake news sobre ele. Agora é a Globo como um todo, pois até mesmo o Jornal Nacional expôs o material que Malu Gaspar havia publicado. Portanto, ou Moraes compra a briga agora com toda a Globo, manda prender jornalistas, inclui todos os veículos do grupo no inquérito das fake news e exerce todo tipo de autoritarismo através dele contra a emissora, ou terá de admitir sua relação direta com Daniel Vorcaro e, consequentemente, com o escândalo do Banco Master.